Fala, gente boa, mas afinal de contas, qual foi o motivo que fez aquelas poucas centenas de moradores de Joinville, lá em 1866, se revoltarem contra a lei que desmembrou Joinville de São Francisco, já que isso aparentemente parecia ser algo tão bom? Bom, é que, na verdade, Joinville já nasceu independente. Em 1851, ou seja, no mesmo ano que Joinville foi fundada, foi criado um conselho comunal. O conselho comunal, mal e porcamente comparando, seria equivalente a uma Câmara de Vereadores. Então, os imigrantes, aqueles que eram oficialmente os moradores da colônia Dona Francisca, eles elegiam um certo número de representantes e esses representantes eles legislavam sobre os mais diversos assuntos. Inclusive, naquele local onde era o antigo Fórum de Joinville, ali no início da rua, na esquina da rua Princesa Isabel com a Dona Francisca, né? Naquele local, inclusive lá atrás, lá nos primórdios de Joinville, aconteciam julgamentos de pequenos delitos. E também na esquina da Ministro Calógeras com a Rua do Príncipe, ali também era um outro local onde ocorriam julgamentos de pequenos delitos. Então havia uma autonomia muito grande. Joinville, como eu disse ainda há pouco, Joinville já nasceu com um grau muito alto de autonomia. Posteriormente, esse conselho comunal, isso a partir de 1855, ele acabou sendo substituído por uma instituição chamada Vertreterschaft. O que era o Vertreterschaft? Isso significa, né, representação. Em português, esse nome, esse verdadeiro palavrão que eu acabei de pronunciar, significa representação. E como é que isso funciona? Como é que isso funcionava, melhor dizendo? Bom, os moradores da colônia Dona Francisca, os imigrantes, no caso, no caso, né, a colônia Dona Francisca era dividida em regiões. E essas regiões eram divididas, melhor, a colônia Dona Francisca era dividida em setores. E esses setores eram subdivididos, né, em distritos. E os moradores de cada um desses distritos, eles elegiam um representante, né? E qual que era a função dessa representação da Vertreterschaft, né? Desse palavrão que eu acabei de pronunciar? Bom, essa instituição, que, como eu disse, foi criada em 1855, ela era responsável por abrir ruas, estradas e construir pontes. E também pela manutenção dessas estradas, ruas e pontes. E cada morador ele pagava digamos, um imposto, uma certa quantia, uma certa taxa, para que essas obras pudessem ser realizadas. Então, para que ser então na ótica desses moradores de Joinville lá em 1866, então não havia necessidade alguma de Joinville ser desmembrada de São Francisco, já que na prática Joinville já era um território autônomo e cada morador já pagava uma espécie de uma taxa, de um imposto. Então não havia uma lógica nisso, nesse decreto do governo provincial. Só que um fato curioso é que a diretoria da Vertreterschaft, dessa instituição, ela foi favorável ao decreto do governo provincial, ao contrário da população, que como eu disse várias vezes já, foi radicalmente contra esse decreto do governo da província. Só que não houve jeito. Por um outro decreto, só que dessa vez de 16 de março de 1868, Joinville foi definitivamente desmembrada de São Francisco. E entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868, ocorreu a primeira eleição da história de Joinville. Como é sabido, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Então, obrigatoriamente, todas as eleições elas deveriam ocorrer nas paróquias, ou seja, em igrejas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? A foto da primeira catedral de Joinville, da antiga catedral de Joinville. Ela foi inaugurada oficialmente, tá? Em 1867 e acabou sendo demolida em 1963.
Então, portanto, essa antiga catedral da cidade acabou sendo o primeiro local da primeira eleição da história de Joinville, que, como eu disse ainda há pouco, ocorreu naquele mesmo ano de 1868. O curioso é que na entrada da catedral havia vários pares de tamancos, porque a lei obrigava os votantes a entrarem calçados no recinto, no local da votação, no caso a catedral. O curioso é que apenas 232 pessoas estavam aptas a votar, né? Mas só 178 delas é que realmente votaram. E só que, obviamente, essa história não termina aqui, eu contarei mais dela no próximo vídeo. Então, aguardem.